Esse é o Escola Milaré e hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Para debater esse tema, nós recebemos o Dr. Thiago von Ziegler Gomes. Ele é arquiteto e urbanista pela Universidade Mackenzie, formado em Gestão e Políticas Públicas pela USP, mestre e doutorando em Gestão e Planejamento do Território pela Universidade Federal do ABC. Ele é fundador da Polo Planejamento, é consultor em mobilidade há cerca de 15 anos, atuando como coordenador e consultor em diversos projetos de planos de mobilidade, planos diretores e outros projetos urbanos. Ele também já trabalhou na elaboração e racionalização de redes de transporte de sistemas de mobilidade de média e alta capacidade, como BRT, VLT e metrô. O seu trabalho, inclusive, já foi premiado pela American Planning Association. Thiago, muito obrigada por sua participação no Escola Milaré. O tema de hoje, ele está associado com uma mudança recente no Estatuto das Cidades, e acho que vai ser muito interessante a gente discutir um pouquinho a complexidade da mobilidade urbana e como isso interfere no nosso dia a dia na vida das cidades. Obrigada por sua participação. Oi lá, tudo bom, Maria Clara? Obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer participar com vocês aqui desse debate. Acho que vai ser aí uma conversa proveitosa. Muito obrigada. Bom, para começar então a nossa conversa, Thiago, você podia falar um pouquinho para nós sobre o que é, afinal, a mobilidade urbana, quais são os problemas que as cidades principalmente enfrentam relacionados com esse tema? Ótimo. Bom, mobilidade é um conceito bem amplo, né? A gente consegue abarcar várias coisas aqui dentro. Esse conceito de mobilidade urbana, normalmente, é um conceito muito recente, que antes era muito vinculado à engenharia de transportes, né? Uma ideia de que a gente precisava se deslocar de um ponto A para um ponto B com determinada racionalidade e velocidade. E isso gerou para a gente alguns modelos de cidade, né? Então, a gente vai ter os modelos de cidade mais voltadas ao pedestre e às pessoas, um modelo mais europeu, que é mais comum a gente ver na Europa, em que as redes de transporte público são mais complexas e mais densas, e mesmo assim ainda com redes importantes de transporte individual, mas em que tem um maior equilíbrio entre os modos de transporte. Até redes mais em que priorizam mais o automóvel, mais autocêntricas, né, que a gente fala, que são essas redes das cidades mais americanas, em que o automóvel é mais o centro desse deslocamento, a gente começa a perder um pouco a escala humana ou a escala do pedestre. E esses modelos de cidade foram influenciando aqui as cidades brasileiras de maneiras diferentes, né? Em alguns lugares a gente tem algo mais próximo ao modelo europeu. A gente estava falando sobre São Paulo aqui um pouquinho antes da gente começar. São Paulo tem um centro muito parecido com o modelo europeu, com calçadões mas cortado por mega avenidas num modelo bem americanizado, né? Em que o automóvel é o centro, em que você mal consegue atravessar de um espaço para outro, né? Então, esse conceito da mobilidade nasce muito dentro dessa lógica da engenharia de transporte, mas cada vez vem migrando para algo diferente. Então, ultimamente, a gente vem discutindo muito mais essa questão de uma mobilidade justa ou de uma transição para uma mobilidade que consiga captar de volta essa discussão, por exemplo, da escala do pedestre e do uso da cidade. Isso vem junto ou carregado de outras discussões, ou permeado por outras discussões, como a discussão da transição energética e do modo de transporte que a gente vai utilizar, e como esse modo impacta na emissão de gases e de material particulado. Então, a mobilidade nasce só com esse enfoque do deslocamento, mas hoje encontra até uma discussão muito mais de qual que é esse papel social da mobilidade dentro da sociedade.
costumo brincar quando eu estou conversando assim, com as pessoas sobre isso, que mobilidade hoje é uma atividade social muito mais do que uma atividade de deslocamento. Por quê? Porque a gente não se desloca mais porque eu quero ir do ponto A para o ponto B. A gente escolhe a padaria que a gente quer ir por causa da qualidade do pãozinho, a gente vai no médico que é mais longe porque ele é uma pessoa que dá mais confiança para a gente. Então, a gente não se desloca simplesmente porque a gente precisa ser rápido num deslocamento de um lugar para o outro. A gente faz escolhas baseadas na qualidade e essa qualidade tem a ver com as nossas atividades sociais e com os nossos relacionamentos. Então, eu acho que a gente vem perdendo muito dessa lógica em que a gente construiu as cidades baseado nesse modelo mais de engenharia e tem ido para um modelo mais de mobilidade compreendido como uma atividade social das pessoas dentro da cidade, né? E aí você pediu para falar um pouco sobre os principais problemas relativos a esses conceitos de mobilidade. Acho que a gente tem uma lista de problemas clássicos, né? O congestionamento, ou esse tempo de deslocamento, que eu acho que esse era um dos pontos que eu falava dessa lógica da engenharia de transporte, né? Então, congestionamento sempre vem. O primeiro problema que a gente fala é congestionamento, morte no trânsito, um segundo problema. A gente não conseguir alcançar onde a gente quer chegar, seja porque esse tempo é muito demorado, seja porque não tem uma rede de transporte público que seja suficiente para alcançar os pontos que a gente quer chegar, mas esses estão vinculados àquela primeira leva de problemas que a engenharia endereçava, né? Mas a gente tem outros problemas, né? A gente tem um problema de poluição hoje muito forte e de como que essa quantidade de gases que a mobilidade, o setor de transporte hoje é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa das bases domiciliares, né? Então, no mundo. Então, de todas as atividades que a gente faz em casa, o setor de transporte é o maior responsável aí pela quantidade o segundo maior responsável pela quantidade de poluição que a gente emite. A gente tem outros problemas sociais muito grandes, como a desigualdade de acesso, né? Como que as pessoas vão acessar esses sistemas de mobilidade? Se ela não tem capacidade de acessar via a aquisição de uma moto ou de um carro e depende do transporte público, como que é esse custo do uso do transporte público? Então, a gente tem essa questão de desigualdade de acesso, que também é vinculada a uma desigualdade de uso desses sistemas por gênero, por raça. Então, essa desigualdade não é só social, né? E acho que isso é outra camada que a gente precisa olhar, né? O trânsito é mais agressivo, a segurança, quando a gente fala, por exemplo, de segurança no trânsito, os homens são muito mais agressivos e estão muito mais existem muito mais casos, por exemplo, de colisão por causa do modelo de direção em que o homem transita na cidade. Casos de briga e agressão, a mesma coisa, né? A mulher tem vários problemas que ela enfrenta dentro dos sistemas de mobilidade de assédio. Tem um outro campo todo dentro da mobilidade que vai estudar os problemas gerados pela economia do cuidado, ou como as mulheres são afetadas por terem que fazer mais deslocamentos porque elas ficam responsáveis por levar parentes para sistemas de saúde ou para alguns tipos de deslocamento, levar a criança para a escola, buscar a criança da escola. Então, a mulher fica sobrecarregada dentro do sistema de transporte pela quantidade a mais de deslocamentos que ela precisa fazer por conta dessa economia do cuidado. Então, assim, acho que problemas na mobilidade, a gente pode passar várias horas conversando a respeito de problemas, porque acho que existem muitos problemas. Eu acho que o tema que a gente conversou, de discutir hoje, muito voltado para essa questão regulatória, né, de alterações na legislação que a gente vem sofrendo ultimamente, tem muito a ver com a ideia de uso do solo e transporte, né? Então, o transporte é um estruturador
da cidade, acho que isso é claro para todo mundo, né? Tudo se desenvolve através do sistema de transporte, os nossos planos diretores costumam permitir maior adensamento ou menor adensamento segundo a rede de transporte que é fornecida, os usos, seja para cidades mais importantes, as capitais, as regiões metropolitanas, mas também nas cidades do interior, normalmente está vinculado com a importância daquele sistema viário. Então, em avenidas principais são permitidos alguns tipos de uso, de alguns tipos de uso comercial, em avenidas ou em ruas mais centrais de bairro é proibido alguns tipos de uso. Então, o sistema viário é sempre um balizador desse modelo que a gente quer de desenvolvimento da cidade, né? Então, acho que essa é uma outra camada que a gente tem que colocar. O uso do solo influencia a quantidade de pessoas que vão estar utilizando esse sistema viário e esse sistema de transporte, e, por outro lado, o sistema de transporte e o sistema viário influenciam o que a gente permite ou não de construção e de uso da cidade, né? De uso do ambiente urbano. Então, acho que essa relação ela é muito imbricada, né? Meio que a relação do ovo e da galinha, né? É o sistema de transporte que deve nortear, ou essas construções deveriam, de alguma maneira, influenciar de volta no sistema de transporte, né? O que a gente tem é claramente um problema de construção da infraestrutura e depois do legado que essa infraestrutura vai deixar para a cidade, né? Uma vez construída a infraestrutura, é muito difícil a gente conseguir fazer requalificações, né? Estamos enfrentando aqui em São Paulo o problema da Santo Amaro, que é uma longa obra que a gente não consegue terminar e que já foi refeita e refeita muitas vezes, né? Santo Amaro é um dos primeiros corredores de ônibus da cidade. E depois disso, quantas reformas e alterações foram feitas em quantas gestões diferentes, né? E agora estamos aí em mais uma obra. Então isso mostra o quanto que essas escolhas que a gente faz no modelo de infraestrutura no passado vão refletir depois por muitos anos na nossa construção da cidade futura, né? Então acho que tudo isso ainda faz parte dessa gama de problemas que precisamos estar atentos, né? Tiago, acho que esse é o ponto, né, que nós queremos abordar aqui, porque recentemente nós tivemos, né, através da Lei 14.849, agora de maio de 2024, uma alteração no Estatuto Social que torna obrigatória a análise de mobilidade urbana nos estudos de impacto de vizinhança, né? Avaliando justamente todos esses aspectos que você colocou, de transporte, de uso e ocupação do solo, né? Então, assim, é um estudo que é super importante, né? O WAVE, que nós chamamos, né? O estudo de impacto de vizinhança, que poderia e deveria ser um grande instrumento, né, de ordenamento urbano, né, atuando diretamente na mobilidade urbana, mas a gente sabe que existem algumas questões aí relacionadas com o WAVE, com a mobilidade urbana, que eu quero que você comente. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança, né? Por que a lei resolveu trazer uma exigência expressa, né, da análise de mobilidade urbana no WAVE, e qual é a importância disso para a mobilidade urbana, para o desenvolvimento urbano, né? E isso é uma coisa realmente nova, né? Enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho essa mudança no Estatuto das Cidades, que, na nossa visão, assim, é relevante porque mostra uma preocupação do legislador com a questão da mobilidade urbana. Então, primeiro, acho que essa mudança é ótima. Mas, assim, só para a gente fazer um retrospecto, a gente tem o Estatuto da Cidade, que vai lá e cria o WAVE enquanto instrumento. Além do WAVE,
o Wave está dentro de uma série de instrumentos em que a cidade tem para fazer esse ordenamento territorial, e o plano diretor é o carro-chefe dessas diretrizes ou desse modelo de planejamento. Depois, em 2012, a gente tem a criação da Lei 12.587, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ela reforça a mobilidade como esse caráter estruturador da cidade. Dentro da política de mobilidade urbana, ela muda essa condição de hierarquização dos modos, e aí a gente coloca claramente no marco legal em que o pedestre é prioritário, o pedestre, o ciclista, depois o transporte coletivo, o transporte de carga e, por último, o transporte individual, dentro de uma hierarquia da construção de planejamento. E aí agora a gente tem essa lei, a 14.849 desse ano, em que reforça dentro do Estatuto da Cidade essa ideia de que a mobilidade é importante e que, por isso, o Wave, que é um instrumento em que o privado vai demonstrar o impacto do seu empreendimento para o poder público, em que a mobilidade é necessária. Por quê? Porque a gente tinha uma série de cidades que não entendiam que o estudo de impacto de vizinhança precisava abarcar, entre outras coisas, essa questão da mobilidade. Mas por que eu fiz esse resgate do histórico? Porque o Wave é um instrumento importante, mas ele, da maneira como foi construído e começou a ser utilizado, deixou de lado essa discussão da mobilidade mais ampla, né? Deixou de lado essa característica em que o poder público deveria utilizar os Waves para conseguir entender qual que era o impacto dos empreendimentos, e passou a ser um instrumento mais chancelador, ou quase que um modelo de checklist de coisas que a gente precisa cumprir para que a gente aprove ou não um empreendimento. Minha crítica sobre o Wave é sobre os efeitos que a gente tem de impactos, a soma dos impactos de cada Wave em uma região da cidade provavelmente não é igual ao impacto de todos eles. Por quê? Porque a gente tem uma curva de acúmulo e também um modelo de planejamento em que a gente vai depositando esses estudos. Então, a gente pode ter 2 prédios ou 2 empreendimentos dentro de um mesmo quarteirão, fazendo simultaneamente Waves, em que um não considera o impacto do outro, porque naquele momento da cidade, os 2 estão sendo construídos em conjunto. E aqueles 2 em conjunto para um quarteirão pode fazer a diferença entre a gente estar com aquele quarteirão parado ou não, né? Então, esse modelo que a gente tem do Wave é um avanço que é muito importante e que era necessário para as cidades, porque ele reconhece esse momento histórico em que a mobilidade vem ganhando importância, mas ainda tem um ponto que eu acho que a gente precisa aprimorar, que é esse ponto de o que o gestor faz com esse dado e como que a gente vai colocar isso dentro dessa linha temporal de crescimento da cidade, né? Porque isso, o Wave é um retrato, né? Mas a cidade está em movimento, né? A cidade continua se desenvolvendo o tempo todo, né? Então, acho que é importante o gestor ter essa consciência de que o Wave é bom, mas que, de uma certa maneira, ele tem as suas limitações ali, da maneira como a gente está constituindo ele, né? Tiago, é muito interessante essa crítica que você faz, justamente porque, na minha visão também, né, uma das grandes questões é o fato de que os Waves, eles não consideram os impactos sinérgicos, né? A cidade é muito dinâmica, nós temos todos os aspectos de mobilidade, mas muitas vezes o Wave ele não consegue contemplar todos os efeitos sinérgicos ali daquele empreendimento e outros, né, associados. E a gente sabe, né, por exemplo, eu que vivo aqui em São Paulo, vejo algumas regiões sofrendo ali intensas mudanças, né, recebendo diversos empreendimentos, ou seja,
o uso e ocupação do solo urbano da cidade se alterando, né, com bastante frequência, mas não realmente a questão da mobilidade ficando um pouco ali de lado, né? E aí você começa a imaginar, nossa, mas como que essa ruazinha aqui vai dar conta de 3, 4, 5 novos prédios, né? Que vão ter agora um intenso fluxo de carros, de motos, de bicicletas, né? Então, pensar realmente a mobilidade urbana dentro do Wave Riv, mas de uma forma assim que considere, né, de uma forma um pouco mais abrangente, mais sinérgica, né, o papel dos empreendimentos é bastante interessante e me parece que a lei é importante nesse sentido, né? Não, e até por isso que eu falei que eu resgatei o histórico, e por que eu dei tanto destaque para o plano diretor? Porque, para além, né, da gente fazer essa avaliação do impacto pontual, a gente precisa ter o regramento da cidade, né? E a gente vem passando por algumas discussões sobre redução desse papel. Não é nem a gente vem uma discussão de uma redução do papel estatal como um todo, mas mais o papel regulador é importantíssimo, né? É importantíssimo no sentido de, olha, existem infraestruturas da cidade que já estão construídas de uma maneira e que dificilmente a gente vai conseguir fazer as alterações dela. Por isso, nessas áreas, por mais que a gente tenha ímpeto do mercado por outros tipos de construção e tal, talvez não seja prudente a gente, por mais que analise o estudo de um empreendimento, não seja prudente a gente fazer uma grande verticalização, ou não seja prudente a gente instalar algum tipo de uso. Então, o plano diretor tem esse papel muito importante e às vezes a gente perde essa noção da importância do plano diretor como regulador da cidade. O Wave vem justamente para complementar isso, né? Então, eu tenho a autorização, essa é uma área, como é que eu mitigo impactos, como é que eu construo. Mas eu acho que também tem um outro problema em uma série de cidades, reflexo daquilo que eu citei do modelo autocêntrico. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente teve uma discussão uma vez aqui na UFABC, na região do ABC, sobre uma necessidade de quantidade de vagas, por exemplo, que costuma ser padrão nos planos diretores. Se você vai construir X metros quadrados, você precisa ter tantas vagas. E se eu quiser trocar essas vagas por vagas de bicicleta? Às vezes a legislação não tem nem previsão. E talvez isso causasse muito menos impacto para a cidade. E se eu quisesse trocar isso por algum tipo de melhoria no sistema de transporte público? Se eu quisesse trocar vaga por dinheiro que eu vou injetar para a construção de alguma infraestrutura de transporte público? A gente normalmente nem tem legislação que construa esse tipo de coisa. Normalmente, e São Paulo é um exemplo disso, o máximo que a gente consegue é passar para esse empreendedor alguma melhoria de sistema viário ou construção de alguma infraestrutura viária. Dificilmente a gente consegue até colocar infraestruturas de transporte coletivo, né? Nessas medidas mitigadoras. Então, acho que a gente ainda tem toda uma outra lógica para olhar, de entender que de entender esse outro conceito da mobilidade, que a mobilidade não é o automóvel se deslocando, que o automóvel é só o meio em que a pessoa está para se deslocar, isso para um modelo em que a gente precisa em que as pessoas consigam acessar essa cidade, né? Porque senão a gente está trocando espaço onde as pessoas podiam estar convivendo, podiam estar andando de bicicleta, onde seus filhos podiam estar livres dentro da cidade, por espaços onde a gente precisa ficar preocupado o tempo todo de não atravesse a rua sem olhar, e espaços muito menos agradáveis às pessoas, né? E acho que aí a pandemia veio e deu uma grande lição para a gente. Importantes cidades fizeram grandes alterações nesse modelo carro-cêntrico para que a gente possa constituir melhores. E cidades que têm instrumentos como o Wave, né? Nova York fez uma alteração de uso do sistema viário importantíssimo, né? Lugares, né? Pontos importantes da cidade foram convertidos para espaços públicos, né? Então a gente tem que ter essa discussão também a gente quer mais espaços públicos ou a gente quer mais espaço para o sistema viário?
é comum nas nossas discussões, eu atuo em várias cidades do país, enfrentar problemas como precisamos de mais calçada, vamos tirar uma fila de vagas de estacionamento para pôr mais calçada? Puta, não, isso aí vai dar problema com o comerciante local. Vamos tirar uma faixa de estacionamento para colocar uma ciclovia? Não, isso aí não podemos. Sabe? Então, acho que vai passar ainda por um amadurecimento nosso da sociedade e entender que a gente precisa fazer isso. E aí eu acho que tem ainda um outro ponto que é o que a gente está passando hoje no Rio Grande do Sul, de mudança climática, mostra para a gente que não é só a questão do espaço público, é uma questão também de mudança da nossa matriz energética, uma mudança de transição do uso que a gente tem. Então, lógico, vai ter gente que vai defender, não, a gente vai para o carro elétrico, vai ser uma matriz mais limpa. Tudo bem, talvez ela seja uma matriz mais limpa, mas o uso urbano vai continuar sendo o mesmo no carro elétrico. Então, talvez a gente não devesse já repensar essa alteração da matriz em conjunto com uma alteração de uso, essas legislações ou essas necessidades, por exemplo, da gente fazer instrumentos como o WAVE, não deveriam vir com medidas mitigadoras que de fato já levassem em conta essa transição energética e essa transição social que a gente precisa fazer para cidades que sejam melhores, mais agradáveis para o ser humano viver, né? Então, acho que essa é algo que a gente precisa levar em conta e que às vezes não consegue estar tão forte na lei, né? A lei, ela institui ali o que a gente precisa construir, mas a gente, enquanto sociedade, precisa ter um amadurecimento ainda para essas questões, né? Thiago, você trouxe assim importantes aspectos relacionados, né, que relacionam a mobilidade com as questões ambientais, né? Então, nós falamos de uso e ocupação do solo, nós falamos de transição energética, falamos de poluição. Então, eu gostaria de pedir aqui, nas suas considerações finais, que você comentasse um pouco para nós, né? Como que essa questão da mobilidade e a questão ambiental, né, se relacionam, como que a questão da mobilidade pode interferir positivamente nas questões ambientais dos ambientes das cidades, né? Dos ambientes urbanos, né? Então, como que essas questões se relacionam, como que uma pode interferir na outra de forma positiva, né? De repente até alguma iniciativa interessante, né? Que você vivenciou que sinalize que, de fato, relacionar a mobilidade com as questões ambientais tem um papel importante aí para a nossa vida, para a nossa sociedade. Eu acho que na mudança que a gente está tendo desse próprio conceito da mobilidade, né? Acho que se olhasse, se pegar estrutura governamental 10 anos atrás, a gente não tinha secretarias de mobilidade, a gente tinha secretarias de trânsito, né? A própria companhia nossa que gere a mobilidade é de engenharia de tráfego aqui na cidade de São Paulo, né? Então ela vem migrando, o conceito de transporte para mobilidade vem migrando, e ele só muda quando a gente tem essa percepção de que a questão ambiental é um dos aspectos que a gente precisa levar em conta, né? Então a gente não está migrando porque a gente saiu de um modelo carrocêntrico e está querendo um outro uso da cidade. A gente está migrando porque a gente precisa de um outro uso, porque tem se tornado cada vez mais necessário que esse outro uso esteja vinculado com uma visão mais sustentável da cidade, né? Em termos de uso de recurso, em termos de quantidade de emissão de poluentes, em termos, inclusive, de saúde pública, né? Então, vão ter diversos estudos que vão correlacionar, por exemplo, quanto você anda a pé com quanto você é mais saudável, né? Então, você escolher um modo ou outro tem a ver com diversas outras áreas de políticas públicas. No fim, levam em conta essa questão da sustentabilidade ou do meio ambiente urbano em que a gente está inserido. Eu gosto de falar que, assim, tem coisas às vezes que são poucas ou que parecem poucas e que fazem diferença. Não sei se vocês já viram, tem algumas iniciativas, hoje a gente discute muito na área de projeto, algumas coisas sobre soluções baseadas na natureza, e a gente tem áreas, por exemplo, que antes era uma ilha de automóvel toda
concretada, né, com uma área pavimentada, e que hoje a gente vem destruindo, porque a gente já entendeu que a gente não precisa manter raios de giro tão grande na cidade que façam com que a gente trafegue em alta velocidade, precisamos diminuir a velocidade porque isso significa menos morte, e aí sobram espaços na cidade. E esses espaços têm começado a virar jardins de chuva. E aí isso cria mais permeabilidade, retém a água e vai ajudar na questão de áreas inundadas. Então, acho que a gente foi indo para um modelo muito centrado no automóvel e que a gente nem se dá conta hoje de que a gente tem que fazer essa regressão agora para um modelo de volta baseado nas pessoas, que era o que a gente tinha antes de inventar o automóvel, e que essa cidade baseada nas pessoas vão resolver vários outros problemas que a gente tem, né? Então, problemas de saúde, problemas de inundação, problemas de uso. Então, acho que essa questão da sustentabilidade do uso estão totalmente coligadas e acho que a gente precisa olhar para ela de maneira integrada sobre o risco de a gente continuar fazendo o mesmo modelo de cidade, né? Não sei se eu consegui te responder bem, Maria Clara. Não, Thiago, foi ótima a sua resposta. Eu gostei muito dos comentários que você fez, da relação aí dessa necessidade mesmo, né, que nós temos enquanto sociedade de fazer às vezes um regresso mesmo de alguns modelos, de rever as nossas formas de uso, né, do espaço, de deslocamento, porque é uma necessidade para a nossa vida, né, para a gente se manter aí como sociedade. Eu queria agradecer sua participação no Escola Milaré. Acho que foi super bacana esse nosso bate-papo e espero poder contar com a sua presença em outras oportunidades. É isso, eu que agradeço e estou à disposição.